Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo transformacional da Palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Eu vou levar a santa Palavra de Deus até você. Ouça. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo. Jesus. Você já pensou nisso? Eu fico imaginando. Se você se interessou com a promessa do tema desta mensagem, saiba que será isso que você vai descobrir que acontecerá em breve. Como anda a sua vida? Você está disposto a vencer seus medos e realizar mudanças duradouras? Está preparado para fazer o que tem que ser feito? Pense nisso. O que será que ainda está te impedindo de crescer? Será que você está tomando as melhores decisões? Tudo isso e muito mais iremos ver nessa mensagem. Após aplicar a santa Palavra de Deus em sua vida, você irá reprogramar a sua mente para o sucesso, retirando todos os impeditivos do passado e quebrando as crenças limitantes para chegar aonde você realmente deseja estar. Você vai descobrir porque estamos vivendo o cenário mais promissor da história. Você está preparado para o mergulho na Palavra de Deus? Eu vou ler o capítulo 19 do livro de Apocalipse. A Bíblia diz: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia diz, e eu acredito. Vamos agora para o versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis,
a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A Bíblia diz, e eu acredito, os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Eu fico pensando. Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Nos capítulos 1 a 11 do livro de Apocalipse, você viu a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre ele. Nos capítulos 12 a 22 do livro de Apocalipse, você viu como esta batalha se torna mais intensa e agora o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz se ajuntam para perseguir o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e a sua noiva, a igreja. Nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, você viu como o sistema do mundo, representado pela falsa religião, e os sistemas político e econômico entram em colapso. Eu fico imaginando. Quero destacar alguns versículos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. A Bíblia diz, e eu acredito. Agora, o apóstolo João, na ilha de Patmos, tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Cristo Jesus e a sua vitória retumbante sobre seus inimigos. Os céus celebram o triunfo final de Deus sob a grande meretriz. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 6. Vale a pena ouvir. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A Bíblia diz, e eu acredito, a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Pense nisso. Deus não pode premiar o mal. Deus é ético. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. Apocalipse 18, 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa.
A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus está julgando a grande meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo que a religião prostituída dizia: ai, ai, a noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Nazareno, a igreja diz: aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando o poder do mundo que é transitório está caindo. A grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, entra em colapso. O mundo passa. Na segunda vinda de Cristo Jesus, o Nazareno, esse sistema estará completamente destruído. Os céus se regozijam, porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono. Dele Deus é a salvação, a glória e o poder. O poder da falsa religião caiu. As máscaras da falsa religião caíram. Pense nisso. O falso sistema religioso é condenado por dois motivos. Ele, o falso sistema religioso, corrompeu a terra com a sua prostituição. Ele, o falso sistema religioso, levou as nações a se curvarem diante de ídolos. Ele, o falso sistema religioso, desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Ele, o falso sistema religioso, ensinou falsas doutrinas. Ele, o falso sistema religioso, se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos de Cristo Jesus. Ele, o falso sistema religioso, matou servos de Deus. A falsa religião sempre se opôs à verdade e perseguiu os arautos da verdade. Ela, a falsa religião, matou os santos, os profetas, os apóstolos e tantos mártires ao longo da história. A condenação desse sistema
sistema do mundo é eterna. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas de tormento sem fim. A Igreja de Cristo Jesus e os anjos adoram a Deus, porque Ele, Deus, está reinando. Deus sempre esteve no trono. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Mas agora chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora chegou o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. Que terrível será esse dia. Eu fico imaginando. O livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Deus agora conquista os tronos da terra. O trono do diabo, o trono do anticristo, o trono do falso profeta, o trono da Babilônia, o trono dos poderosos do mundo. Todos estarão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Os impérios poderosos caíram, as superpotências econômicas caíram, os déspotas caíram, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque só o Senhor reina. O coro celestial é unânime. Aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os céus celebram o casamento da noiva com seu noivo, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 10. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos justos, dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus.
E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pense comigo. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva do Cordeiro de Deus é honrada. Enquanto a meretriz, a falsa religião é julgada, a verdadeira igreja, a noiva de Cristo Jesus e do Cordeiro, é honrada. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da noiva do Cordeiro de Deus são mais limpo, o mais puro e o mais fino dos linhos. A noiva se atavia, mas as vestes lhe são dadas. A igreja de Cristo se santifica, mas essa santificação vem do Senhor, do seu noivo, Cristo Jesus. A igreja desenvolve a sua salvação, mas é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas. Essa é uma sobreposição de imagens. A noiva é a igreja e os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte da igreja. A igreja de Cristo Jesus é o povo mais feliz do universo. A eternidade será uma festa que nunca acaba. O noivo é descrito como o Cordeiro de Deus. Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício pelo pecado. Como noivo da igreja, ele quer ser amado e lembrado como aquele que deu sua vida pela sua amada noiva igreja. As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo Jesus com a sua igreja. O casamento de Cristo Jesus com a sua igreja é um casamento perfeito. Agora, a igreja está desposada com Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, já pagou dote por ela. Ele, Cristo Jesus, comprou a sua esposa com seu sangue. Pense nisso. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. Ao final deste tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, a igreja. Agora começa as bodas. O texto registra esse glorioso encontro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. As bodas continuam não por uma semana, mas por toda
a eternidade. Que dia glorioso será aquele. E você está ouvindo esta mensagem. Como você se sente em relação a Cristo Jesus? Como está a sua alma? Você sente que a sua alma está salva pelo Filho de Deus? Ou você sente que você está condenado por causa do pecado? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você pode, se quiser, aqui e agora, entregar a sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muitos benefícios advirão a você. Você participará das bodas do Cordeiro. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança para a sua alma.